Sejam bem-vindos a mais uma aula do Recicla Circo. Falar um pouquinho desse mundo mágico e maravilhoso do circo. E o circo sem o palhaço não é circo, né? Circo sem o palhaço não é circo. Olha, existem vários tipos de palhaço, né? O Clown Tony de Sorrier, né? O Branco, o Augusto, né? E é interessantíssimo, porque o Augusto é o fanfarrão, é aquele atrapalhado, é o que entende tudo errado e tá sempre fazendo piada. O Branco é aquele mais sério, né? Mais sério, intelectual, bem vestido, com a roupa toda certinha. Então, essa parceria aí é maravilhosa e nos traz muitos sorrisos, muitas risadas maravilhosas. Oficinas Culturais da Fundac, eu sou o Palhaço Folia, que aqui está uma foto minha, do Palhaço Folia, e meu nome é Ed, tá? Vou falar um pouquinho aqui e ainda vou ler sobre o livro Palhaços, tá? Aqui está ao contrário aqui, mas de Mário Fernando Bolognese. Estou lendo alguns trechos aqui já também, trechos. Quem tiver interesse vai lá no nosso canal Oficinas Culturais da Fundac e entre lá nas playlists de dança, música, teatro, circo, tem um monte de coisa interessante, né? E do Recicla Circo, no playlist do Recicla Circo você vai encontrar, eu sempre repito, sempre falo, né, porque é importante, porque a gente já está aí na altura dos 90 e poucos vídeos, quase 100 vídeos, e às vezes as pessoas nesse mundo corrido, nessa loucura, nessa pandemia, conteúdo digital estava sendo mais, né, mais assistido e agora as pessoas já estão sendo mais, já estão saindo mais, já estão mais liberadas, então vai diminuindo essas visualizações. Mas mesmo assim o conteúdo digital é muito importante e quem tiver a fim de buscar conteúdo interessante, legal, a Fundac tem muitos para oferecer, tá? Na playlist lá eu ensino como construir aparelhos de circo, malabares, tipo bolinha, aro, clava de amolô, lenços e transformar, reutilizando, né, reutilizar e fazer uma transformação de que seria lixo, que seria descartado, jogado fora, em equipamento circense, eu digo até em brinquedos do circo, né, porque às vezes as crianças não têm aquela noção, não tem ainda aquela noção do que é aquele brinquedo, aquele aparelho, aquela, né? Futuramente, se você se apaixonar e gostar, assim como o pai que às vezes dá um violão para um filho, não sabe o que ele vai, se ele vai desenvolver, se ele vai fazer aula de música, se ele vai tocar o violão de verdade, ou se vai ser no futuro um músico muito experiente, conhecido e famoso, quem sabe. A arte circense está evoluída nos seus 5.000 anos de história e está sempre se reinventando. Ela está na música, tem música falando de circo, né? Está no cinema, ela está no teatro, está em todos os lugares. Na escola, você entra numa escola, é toda decorada com circo, palhaço. As crianças adoram, o adulto, todas as idades adoram o circo, né? Existem pessoas que têm medo do palhaço, que eu já contei essa história aí já, porque alguns anos atrás, 20 anos, nos anos 80, anos 90, anos 70, não existiam muitas atrações, né? Como cinema, como é hoje em dia, internet, celular, não existia nada disso. Então, o que fazia sucesso era o quê? Os parques, parquinho, os circos, né? E os circos eram itinerantes, então estavam sempre trazendo novidades, coisas legais, né, para a cidade. E não tinha muita coisa, então que rolava música até dentro do circo. Muitos sertanejos, muitos músicos fizeram sua carreira dentro de circos, iniciaram sua carreira dentro de circo e depois foi para o mundo, para o Brasil, fizeram sucesso, né? Muitas duplas de sertanejo, enfim. O circo é um lugar da arte, ele é aberto, ele recebe, ele encontra pessoas diferentes, ele recebe gente do mundo inteiro. É uma arte muito bacana que consegue fazer essa mesclagem, né? Não importa só a língua, né?
se você é um bom malabarista, se é japonês, se você é indiano, se você é venezuelano, né, uruguaio, e você tiver um bom número, uma apresentação, você vai ser contratado para apresentar no circo, né? Não é bem assim, vai ser contratado da hora para outra. Mas se você for atrás do seu sonho, buscar, e vai conseguir, né? Com certeza. Mário Fernando Bolognese, palhaços. Então eu estou falando de palhaço aqui e existe muitos relatos de como surgiu. Não vou entrar nessa parte agora, mas vou falar sobre, inclusive aqui é a página 56 do livro Os Palhaços. Tá? Palhaços e seus tipos. No picadeiro, os palhaços desenvolvem curtas esquetes, também denominadas entradas, né? Eles preveem ao menos um conflito e, para tanto, necessitam de, no mínimo, 2 autores. Então, eles precisam se conflitar, né? Ter aquele diálogo. Então, precisa, no mínimo, de 2 atores, né? Desempenhando funções distintas. Os conflitos são explorados de forma a se extrair deles o potencial cômico. Claro, são palhaços, tem que puxar o potencial cômico dele. A exploração do insólito apoia-se em uma personagem específica, o palhaço. Mas o termo assim posto não corresponde à exatidão, porque o conflito frequentemente é explorado por 2 palhaços. Ambos trazem aquela roupa exagerada, denunciando de um lado a incompatibilidade e a desmedidas entre o corpo e a roupa, que cobre, e de outro, a aberração da vestimenta como indicador da imbecilidade de quem a usa, né? Acompanhando o descompasso da roupa, os sapatos também são excessivamente exagerados, né? Vou pegar o sapato aqui e mostrar já, né? Pra que você tem um pé tão pequenininho aqui, pra que tudo isso? Olha o tamanho, ficou o tamanho da tela aqui, ó. Né? Então, bem peculiar, tá aqui. Então, a incompatibilidade das medidas entre o corpo e a roupa que cobre do outro. Aberração, vestimenta como indicador de imbecilidade de quem a usa. Os sapatos também são excessivamente exagerados e impõem à personagem a necessidade de um andar especial, realmente. Assim como as madames, as mulheres, né, que gostam de usar salto, tem que mudar o seu andar, né? Que senão, às vezes esquisita. Aliás, se ainda esses adereços, uma peruca em comum, de muitas vezes ressaltam um descomunal careca. Às vezes uma esquisita bengala vem compor essa característica bizarra. Além de a indumentária, os palhaços têm como característica própria cobrir partes do corpo com a maquiagem carregada, que é o rosto, né? Distribuída entre o branco, o vermelho e o negro. Essas cores contornam a boca, os olhos e as bochechas. Mas as características peculiares do palhaço é o nariz inchado ou achatado. Como dizem que o nariz de palhaço é a menor máscara do mundo. Que ela já você coloca o nariz, não é o palhaço, é a menor máscara do mundo. Interessante, né? Uma mesma caracterização exterior serve de base à dupla cômica circense. No entanto, cada um dos componentes tem funções específicas no desempenho de uma entrada circense. Nessas situações, há um palhaço principal e o outro secundário, o crawl ou escada, né? Na linguagem circense. Nem sempre os cômicos mantêm essa relação por todo o espetáculo, especialmente quando há na companhia alguém que está sendo preparado para a profissão, né? A participação do apresentador do espetáculo na performance dos palhaços também é algo que ocorre com muita frequência. Então, quando se tem um palhaço solo, o apresentador ele se encarrega de fazer o segundo palhaço, mas como apresentador. Então, faz uma escada, né? O exemplo descrito a seguir apresenta uma dupla de palhaços de um grande circo brasileiro atualmente, o Cremoso, o Charlequinho, foram visitados
foram visitados no Circo Beto Carreiro em 98, em Marília. Aí tem uma foto aqui, ó. Olha essa aqui, bem bacana, tá? Charlie e aquele cremoso apresentaram reprises fundadas no gestual, com poucas falas, mas da pantomima, né? O que denota a sintonia dos artistas com o público, em decorrência principalmente do tamanho do circo. No espetáculo, pode-se ver uma peculiaridade antes do início. Cremoso, que até então era um vendedor de lembranças do circo, vai ao picadeiro que está com uma jaula montada e diante de uma mesa e um espelho termina sua caracterização. O básico da maquiagem já estava pronto. Alguns retoques finalizaram a máscara do personagem. Aqui quer dizer que, além dele ser um vendedor de coisas no circo, né? Porque tem muita gente que tem dupla função, sai correndo, vai fazer a pipoca, daqui a pouco tem que apresentar e mexe dali, mexe daqui, vai no som. E é assim, a vida dos circenses, família principalmente, né? Cada um tem uma função, é bem interessante, né? O básico da maquiagem que estava pronto. Alguns retoques finalizam a máscara do personagem. O acréscimo das roupas e da boina completa esse sutil performance. Uma vez pronto, toma um megafone e faz o seu primeiro anúncio do espetáculo. Além dessa primeira performance, a dupla de palhaços teve 3 participações. A primeira com a reprise do apito, na segunda os cômicos apresentaram uma versão muda de um número de malabarismo. Eles também fazem algumas reprises satirizando os malabaristas ou brincando, né? Porque muitos palhaços são especialistas em malabarismo e trapezista, né? Porque ele é palhaço, mas ele também tem outras funções e acaba fazendo outras coisas também, até Globo da Morte. Isso que é interessante, né? Os palhaços brasileiros se viram nos 30, né? Legal! Aqui estamos falando aqui sobre tipos de palhaço, as parcerias, dupla que ele necessita e às vezes do próprio locutor que faz essa parte aí do palhaço. Sigam a gente lá nas oficinas culturais de Caraguatatuba, que mais pra frente eu vou falar também sobre mais malabares e mais palhaços. Valeu, até a próxima!